Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus. Obras completas desta doutora da Igreja. Estamos no livro da vida. A tradução é do Carmelo do Coração Imaculado de Maria. Edições Carmelo, Aveiro, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos, os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar-me comprando livros pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu também peço para que, por favor, orem por mim a Deus nosso Senhor. E eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. E desejo a todos uma boa escuta. Seguimos no livro da vida, capítulo 11. Diz a razão por que não se ama a Deus com perfeição em breve tempo. Começa a declarar, por uma comparação, 4 graus de oração. Vai tratando aqui do primeiro. É muito proveitoso para os que começam e para os que não têm gosto na oração. Falando, pois, agora dos que começam a ser servos do amor, porquanto não me parece outra coisa ao determinarmos-nos a seguir neste caminho da oração a quem tanto nos amou, é uma dignidade tão grande que me regalo estranhamente em pensar nela, porque o temor servil logo desaparece, se, neste primeiro estado, vamos como devemos ir. Ah, Senhor de minha alma e bem meu, por que não quisestes que, em se determinando uma alma a amar-vos, fazendo quanto pode no deixar tudo para melhor se empregar neste amor de Deus, ela logo gozasse o subir à posse deste amor perfeito? Disse mal, deveria ter dito e queixar-me por nós não querermos. Toda a culpa é nossa de não se gozar logo de tão grande dignidade. Pois em se chegando a ter este verdadeiro amor de Deus com perfeição, ele traz consigo todos os bens. Fazemo-nos, no entanto, tão difíceis e somos tão tardios em nos darmos de todo a Deus, e como Sua Majestade não quer que gozemos de coisa tão preciosa, senão a grande preço, que não acabamos de nos dispor.
Bem vejo que não há com que se possa comprar na terra tão grande bem. Mas se fizéssemos o que podemos em não nos apegarmos às coisas dela, e todo o nosso cuidado e trato fosse no céu, creio sem dúvida que muito em breve se nos daria este bem, se em breve, de todo, nos dispuséssemos como alguns santos o fizeram. Mas, parecendo-nos que damos tudo, oferecemos a Deus a renda e os frutos e ficamos com a raiz e a posse. Determinamo-nos a ser pobres, e é grande merecimento, mas muitas vezes tornamos a ter cuidados e fazemos diligências para não nos faltar não só o necessário, senão também o supérfluo, e em procurar amigos que nos deem. E assim pomo-nos em maior cuidado, e porventura perigo, para que nada nos falte, do que antes tínhamos em possuir a fazenda. Parece também que renunciamos à honra ao ser religiosos e ao ter já começado a ter vida espiritual e a seguir a perfeição, e não nos tem ainda tocado num ponto de honra, quando nos esquecemos que já a demos a Deus e nos queremos tornar a adornar com ela e tomar-lhe, como dizem, das mãos, e depois de o termos de livre vontade, ao que parece, feito senhor dela. Assim é com todas as outras coisas. Estranha maneira de buscar amor de Deus. E logo queremos as mãos cheias, como se costuma dizer. Termos as nossas afeições, visto que não procuramos efetuar nossos desejos, termos as nossas afeições, visto que não procuramos efetuar os nossos desejos, nem acabamos de o levantar da terra, e muitas consolações espirituais, não está bem, nem me parece que se coadune uma coisa com a outra. E assim, porque se não se acaba de dar tudo junto, não se nos dá por junto este tesouro. Praz ao Senhor que gota a gota no-lo dê a sua majestade, embora seja custando-nos todos os trabalhos do mundo. Muito grande misericórdia faz ele a quem dá graça e ânimo para se determinar a procurar este bem com todas as forças, porque quando se persevera, não se nega a Deus a ninguém. Pouco a pouco vai habilitando o ânimo para que se saia com esta vitória. Digo ânimo porque são muitas as dificuldades que o demônio apresenta a princípio para que não comecem de fato este caminho. Como quem sabe o dano que daqui lhe vem, porque não só se perde aquela alma, senão muitas. Se o que começa se esforça, com o favor de Deus, a chegar ao cume da perfeição, creio que jamais vai sozinho ao céu. Sempre leva muita gente atrás de si. Se aquele que começa se esforça com o favor de Deus a chegar ao cume da perfeição, creio que jamais vai sozinho ao céu. Sempre leva muita gente atrás de si. Como a bom capitão, dá-lhe Deus quem vá em sua companhia. Põe-lhe diante o demônio tantos perigos e dificuldades que é mister não pouco ânimo para não voltar atrás, senão muito e muito favor de Deus. Falando, pois, dos primeiros tempos dos que já estão determinados a prosseguir este bem e a sair-se com esta empresa, que do resto do que comecei a dizer da mística teologia, creio que se chama assim, falarei mais tarde, é nestes primeiros tempos que tem o maior trabalho, porque são eles os que trabalham com quanto seja o Senhor a dar-lhes os meios para isso. Nos outros graus de oração, o mais é prazer, ainda que primeiros, medianos e últimos, todos levem suas cruzes, embora diferentes. Por este caminho, por onde foi Cristo, hão de ir os que o seguem, se não se querem perder. E bem-aventurados trabalhos que ainda há cá nesta vida, tão sobejamente se pagam. Terei de me aproveitar de alguma comparação, embora as quisesse excusar por ser mulher e escrever simplesmente o que mandam. Mas esta linguagem de espírito é tão má de declarar aos que não têm letras como eu, que terei de buscar algum meio e poderá ser que as mais vezes não acerte com a comparação. Servirá para dar recreação à vossa mercê, ver tanta ignorância. Parece-me agora ter lido ou ouvido esta comparação, que, como tenho uma memória, nem sei onde nem a que propósito, mas para o meu, contenta-me agora. Há de fazer conta quem principia, que começa a plantar um horto em terra muito infrutífera, que tem muito más ervas, para que nele se deleite o Senhor. Sua Majestade arranca as más ervas e vai plantando as boas.
Façamos, pois, de conta que isto já está feito quando uma alma se determina a ter oração e já dela começou a usar. Com a ajuda de Deus, devemos procurar, como bons hortelãos, que cresçam estas plantas e ter cuidado de as regar para que se não percam, mas que venham a dar flores de grande olor, a fim de recriar a este Senhor nosso, e ele venha deleitar-se muitas vezes a este horto e gozar entre estas virtudes. Pois vejamos agora de que maneira se pode regar, para que entendamos o que temos que fazer e o trabalho que nos há de custar, se é maior que o ganho e quanto tempo se há de ter. Parece-me a mim que se pode regar de 4 maneiras, ou com tirar água de um poço, que é à custa de grande trabalho, ou com nora e alcatruzes, em que se tira com um torno, tenho atirado assim algumas vezes, e é com menos trabalho que estoutro, e tira-se mais água, ou de um rio ou arroio, e com isso se rega muito melhor, pois fica mais farta a terra de água, e não é preciso regar tão a miúde, e é com muito menos trabalho do hortelão, ou com chover muito, que arrega o Senhor sem trabalho nenhum nosso, e é sem comparação muito melhor que tudo o que ficou dito. Agora, pois, aplicar estas 4 maneiras de ter água, com que se há de sustentar este horto, porque sem ela perder-se-á, é o que a mim me faz ao caso. Pareceu-me poder assim declarar algo de 4 graus de oração em que o Senhor, por sua bondade, tem posto algumas vezes a minha alma. Praza a sua bondade, eu atine a dizê-lo de maneira que aproveite a uma das pessoas que me mandaram escrever. A esta tem-na o Senhor levado em 4 meses, muito mais adiante do que eu estava ao fim de 17 anos. Tem-se disposto melhor, e assim, sem trabalho seu, rega esse vergel com todas estas 4 águas, embora a última ainda não lhe seja dada, senão a gotas. Mas vai de modo a depressa se engolfar nela com a ajuda do Senhor. Gostarei que se ria, se lhe parecer desatino a maneira de eu declarar. Gostarei que se ria, se lhe parecer desatino a maneira de eu declarar. Dos que começam a ter oração, podemos dizer que são os que tiram água do poço. É muito à sua custa, como tenho dito, porque se hão de cansar em recolher os sentidos, e como estão acostumados a andar distraídos, é forte trabalho. Tem necessidade de se irem acostumando a não se lhes dar nada de ver nem de ouvir, e até mesmo de o pôr por obra nas horas de oração, de estar em soledade, em solidão e apartados de tudo. Pensar na sua vida passada, embora isto, no entanto, primeiros e últimos, todos o hão de fazer muitas vezes, ainda que haja mais e menos neste pensar, como depois direi. A princípio ainda lhes dá pesar, porque não acabam de perceber se se arrependem dos pecados, e sim que o fazem, pois se determinam a servir a Deus tão deveras. Hão de procurar pensar na vida de Cristo, e cansa-se nisto o entendimento. Até aqui nós o podemos conseguir por nós mesmos, entende-se com o favor de Deus, pois sem Ele já se sabe que nem podemos ter um bom pensamento. Isto é começar a tirar água do poço, e praz ainda a Deus que a haja. Ao menos não falta por nossa parte, pois a vamos tirar e fazemos o que podemos para regar estas flores. E é Deus tão bom que, quando por motivos que Sua Majestade sabe, e porventura para grande proveito nosso, Ele quer que o poço esteja seco, mesmo sem água, sustenta as flores e faz crescer as virtudes, fazendo nós, como bons hortelãos, o que está em nossas mãos. Chamo aqui água às lágrimas, e embora não as haja, à ternura e ao sentimento interior de devoção. Chamo aqui águas, as lágrimas, a ternura e o sentimento interior de devoção, embora possa não haver factuais lágrimas. Que fará, pois, aqui quem vê durante muitos dias que não há mais que secura e desgosto e dissabor, e sente tão má vontade para vir tirar água? Pois tudo deixaria se não se lembrasse que dá prazer e serve ao Senhor da horta, e não olhasse a não perder tudo quanto já serviu, e ainda o que espera ganhar com um grande trabalho, que é deitar muitas vezes o balde ao poço e tirá-lo sem água? E muitas vezes lhe acontecerá até nem para isto, se lhe alçarem os braços,
nem poder ter bom pensamento, porque este trabalhar com entendimento, entendido está, é o tirar a água do poço. Pois, como digo, que fará aqui o hortelão? Alegrar-se e consolar-se, e ter por grandíssima mercê o trabalhar em horto de tão grande imperador. E visto saber que o contenta naquilo, e seu intento não há de ser de contentar-se a si mesmo, senão a ele, louve-o muito. O Senhor tem nele confiança, pois vê que, sem pagar-lhe nada, tem tão grande cuidado de que lhe encomendou. Ajude-o a levar a cruz e pense que toda a vida nela viveu. Não queira aqui o seu reino, nem deixe jamais a oração. E assim determine-se, embora esta aridez lhe dure toda a vida, a não deixar o Cristo cair sob o peso da cruz. Tempo virá em que se lhe pague tudo por junto. Não tenha medo de perder o trabalho. O bom amo serve, para ele está olhando. Não faça caso de maus pensamentos. Olhe que também os representava o demônio a São Jerônimo no deserto. Tem seu preço estes trabalhos, que como quem os passou muitos anos, que são grandíssimos. Quando tirava uma gota de água deste bendito poço, pensava que me fazia a Deus mercê. E parece-me que, para estes trabalhos, é mister mais ânimo do que para outros muitos do mundo. Mas tenho visto claramente que Deus não os deixa sem grande prêmio ainda nesta vida, pois é bem certo que, numa só hora das que desde então para cá o Senhor de si mesmo me tem dado a gostar, ficam, a meu parecer, pagas todas as angústias que passei muito tempo para manter em oração. Tenho para mim que o Senhor quer dar muitas vezes no princípio e outras vezes no fim, estes tormentos e outras muitas tentações que se oferecem, para experimentar a seus amadores e saber se poderão beber o cálice e ajudá-lo a levar a cruz antes de lhes confiar grandes tesouros. E para bem nosso, creio, quer Sua Majestade levar-nos por aqui para entendermos bem o pouco que somos. É que depois as mercês são de grande dignidade, e de tão grande dignidade, que antes que nos-las dê, quer que por experiência vejamos primeiro a nossa miséria, para que não nos aconteça como a Lúcifer. Que fazeis vós, Senhor meu, que não seja para maior bem da alma que entendeis já ser vossa, e que se ponha em vosso poder para seguir-vos por onde fordes até a morte da cruz, e que está determinada a ajudar-vos a levá-la e a não vos deixar só com ela? Quem vir em si esta determinação, não tem que temer. Gente espiritual não tem do que se afligir. Gente espiritual não tem do que se afligir. Postos já em tão alto grau como é querer tratar a sós com Deus e deixar os passatempos do mundo, o maior está feito. Louvai por isto a Sua Majestade e fiai de Sua bondade, porque nunca faltou a seus amigos. Tapai os olhos para não pensar por que da devoção àquele em tão poucos dias e não a mim em tantos anos. Acreditemos que é tudo para maior bem nosso. Leve-nos Sua Divina Majestade por onde quiser. Já não somos nossos, senão seus. Grande mercê nos faz em querer que queiramos cavar no horto do qual é Senhor e permanecermos junto dele que, de certeza, está conosco. Se ele quer que cresçam estas plantas e flores, a uns com dar-lhes água que tiram deste poço e a outros sem ela, que se me dá a minha? Fazei, Senhor, o que quiserdes. Não vos ofenda eu, não se percam as virtudes, se alguma já me destes, só por vossa bondade. Se ele quer que cresçam estas plantas e flores, a um com dar-lhes água que tiram do poço e a outros sem ela, que se me dá a minha? Fazei, Senhor, o que quiserdes. Que eu não vos ofenda e que não se percam as virtudes, se alguma já me destes. Isso tudo só por vossa bondade. Padecer quero, Senhor, pois vós padecestes. Cumpra-se em mim de todas as maneiras a vossa vontade,
E não praza a vossa majestade que coisa de tanto preço como o vosso amor se dê a gente que vos serve só por gostos. Há de se notar muito, e digo-o porque eu sei por experiência, que a alma que neste caminho espiritual de oração mental começa a caminhar com determinação e pode de si mesmo conseguir de não fazer muito caso, nem de se consolar, nem desconsolar muito, quer lhe faltem estes gostos e ternura, quer lhe os dê o Senhor, tem já andado grande parte do caminho. Não tenha medo de voltar atrás, por mais que tropece, porque o edifício vai começado em firme fundamento. Sim, não está o amor de Deus em ter lágrimas, nem nestes gostos e ternura, que pela maior parte os desejamos e consolamos com eles, mas sim em servi-lo com justiça e fortaleza de ânimo e humildade. Mais me parece isto receber que darmos nós alguma coisa. Para mulherzitas como eu, fracas e com pouca fortaleza, parece-me convir como Deus agora faz comigo. Levar-me com regalos para que possa sofrer alguns trabalhos que Sua Majestade tem querido dar-me. Mas que servos de Deus, homens de tomo, de letras, de entendimento, façam tanto caso como vejo fazer, de que Deus não lhes dá devoção sensível, dá-me desgosto ouvir. Não digo que não a tomem, se Deus lhe a der, e que a tenham em muito, porque então terá Sua Majestade visto o que convém. Mas, quando a não tiverem, não se aflijam e entendam que não é necessária, pois Sua Majestade não a dá, e andem senhores de si. Creiam que é falta. Eu o tenho experimentado e visto. Creiam que é imperfeição, e não andar com liberdade de espírito, senão fracos para acometidas. Isto não o digo tanto para os que começam, embora faça tanto finca-pé nisto, porque lhes importa muito começar com essa liberdade e determinação, mas para outros, pois haverá muitos, e há realmente, que começaram e nunca acabam de acabar. E creio ter nisto grande parte este não abraçar a cruz desde o princípio, e andarão aflitos, parecendo-lhes que não fazem nada. Em deixando de obrar o entendimento, não o podem sofrer, e porventura é então que medra a vontade e cobra forças, e eles não o entendem. Temos de pensar que o Senhor não olha estas coisas, que, embora a nós nos pareçam faltas, não o são. Sua Majestade conhece a nossa miséria e o nosso baixo natural, bem melhor do que nós mesmos. E sabe que estas almas já desejam pensar nele e amá-lo sempre. Esta determinação é o que ele quer. Esta outra aflição que nos damos a nós mesmos não serve senão para inquietar a alma. E, se havia de estar incapaz de aproveitar durante 1 hora, esteja 4. Porque, muitas vezes, nasce da indisposição corporal. Tenho grandíssima experiência disto, e sei que é verdade, porque eu tenho observado com cuidado e tratado depois com pessoas espirituais. Somos tão miseráveis que a encarceradita desta pobre alma participa das misérias do corpo. As mudanças do tempo e a variabilidade de humores muitas vezes fazem que, sem culpa sua, não possa fazer o que quer, mas que padeça de todas as maneiras. E quanto mais a quiserem, então, forçar, pior é e mais dura o mal. Haja, pois, discrição para ver quando assim é, e não afoguem a pobre. Entendam que são enfermos. Mude-se a hora da oração, e muitas vezes será alguns dias. Passem como puderem este desterro, que farta má ventura é a de uma alma que ama a Deus ver que vive nesta miséria, e que não pode o que quer, por ter a tão mau hóspede como é este corpo. Disse com discrição, porque algumas vezes o demônio fará isto, e assim é bom nem sempre deixar a oração quando há grande distraimento e perturbação no entendimento, nem sempre atormentar a alma, obrigando-a ao que não pode. Outras ocupações há exteriores de obras de caridade e de leitura, mas às vezes nem ainda para isto estará. Sirva então ao corpo por amor de Deus, para que ele, o corpo, sirva muitas outras vezes à alma. E tome alguns passatempos santos de conversação, que o sejam, ou ir passear ao campo, conforme aconselhar o confessor.
Em tudo é grande coisa a experiência, pois dá a entender o que nos convém, e em tudo se serve a Deus. Suave é seu jugo, e é grande negócio não levar a alma arrastada, como se diz, mas com suavidade para seu maior aproveitamento. Assim torno a avisar, e ainda que o diga muitas vezes, nada se perde com isso, pois importa muito, de securas, de inquietação e distraimento nos pensamentos, ninguém se deprima nem aflija. Se quer ganhar liberdade de espírito e não andar sempre atribulado, comece por não espantar com a cruz, e verá como o Senhor também lhe ajuda a levar, e o contento com que anda e o proveito que tira de tudo. Porque já se vê que, se do poço não mana água, nós não lhe a podemos pôr. Verdade é que não havemos de ficar descuidados para atirar, quando a haja. Porque então já Deus quer, por este meio, multiplicar as virtudes. Capítulo 12. Prossegue no assunto deste primeiro grau de oração. Diz até onde podemos chegar, com o favor de Deus, e o dano que há em querer elevar o espírito a coisas sobrenaturais, antes que o Senhor o faça. O que pretendi dar a entender no capítulo anterior, embora me tenha desviado muito em outras coisas, por me parecerem muito necessárias, foi dizer o que podemos por nós mesmos adquirir e como, nesta primeira devoção, nos podemos, em certo modo, ajudar a nós mesmos. É que pensar e esquadrinhar o que o Senhor passou por nós move-nos à compaixão, e é saborosa esta pena e as lágrimas que daqui procedem. Pensar na glória que esperamos e no amor que o Senhor nos teve e na sua ressurreição infunde em nós um gozo que nem é de todo espiritual nem sensível, mas sim gozo virtuoso e pena muito meritória. Desta maneira, são todas as coisas que causam devoção adquirida em parte com entendimento, que esta não se pode merecer nem ganhar se Deus a não dá. Convém muito a uma alma a quem o Senhor não fez subir mais do que até aqui, não procurar fazê-lo subir mais, acima, por si mesma. Convém muito a uma alma a quem o Senhor não fez subir mais do que até aqui, não procurar fazê-lo subir mais acima, por si mesma. E note-se isso muito, porque não lhe aproveitará senão para perder. Pode, neste estado, fazer muitos atos para se determinar a trabalhar muito por Deus e despertar o amor, assim como para ajudar a crescer as virtudes, conforme diz um livro chamado Arte de Servir a Deus, que é muito bom e apropriado para os que estão neste grau, porque trabalha o entendimento. Pode representar-se que está diante de Cristo e acostumar-se a se enamorar muito da sua sagrada humanidade, trazendo-o sempre consigo, e fale com ele. É pedir-lhe ajuda para as necessidades e queixar-se-lhe dos trabalhos. É alegrar-se com ele nos contentos e não o olvidar por eles. Isto sem procurar orações compostas, mas palavras conforme seus desejos e necessidade. É excelente maneira de aproveitar, e muito em breve. Quem trabalhar em trazer consigo esta preciosa companhia e se aproveitar muito dela e deveras cobrar amor a este Senhor a quem tanto devemos, eu o dou por aproveitado. Para isto não se nos há de dar nada de não ter devoção sensível, como tenho dito, mas sim agradecer ao Senhor que nos deixa andar desejosos de o contentar, embora sejam fracas as obras. Para isto, não se nos há de dar nada de não ter devoção sensível, como tenho dito, mas sim agradecer ao Senhor que nos deixa andar desejosos de o contentar, embora sejam fracas as obras. Este modo de trazer a Cristo conosco aproveita em todos os estados, e é um meio segurosíssimo para ir aproveitando no primeiro e chegar em breve ao segundo grau da oração, e nos últimos andar seguros dos perigos que o demônio pode armar. Pois isto é o que podemos. Quem quiser passar daqui e levantar o espírito a sentir gostos que não lhe são dados, perde uma e outra coisa, a meu parecer, porque é coisa sobrenatural, e perdida a ajuda do entendimento, fica a alma deserta e com muita aridez. E como este edifício vai todo fundado em humildade, quanto mais chegados a Deus, mais adiante há de ir esta virtude, e se assim não for,
vai tudo perdido. E parece algum gênero de soberba querermos subir a mais, pois Deus já faz demasiado, segundo o que somos, em nos chegar a si. Não se há de entender com isso que o digo do subir com o pensamento a pensar coisas altas do céu e das grandezas que lá há, ou de Deus e sua grande sabedoria. Não é sobre isso que digo. Embora eu nunca o fizesse, nunca usasse do pensamento para ficar pensando as coisas altas do céu, das grandezas de Deus e da sua grande sabedoria, porque para isso não tinha habilidade, como já tenho dito. E Deus fazia-me mercê de que entendesse esta verdade, pois eu achava-me tão ruim que até para pensar coisas da terra não era pouco atrevimento, quanto mais as do céu. Outras pessoas se aproveitarão, em especial se têm letras, que é, a meu parecer, um grande tesouro para este exercício, se vão com humildade. Há uns dias para cá eu tenho visto por alguns letrados que há pouco começaram e têm aproveitado muito. Isto faz-me ter grandes ânsias de que muitos sejam espirituais, como adiante direi. Pois, isto que digo, que não subam sem que Deus os faça subir, é a linguagem de espírito. Entender-me-á quem tiver alguma experiência, que eu não o sei dizer. Se tal como o digo, não se entende. Na mística teologia de que comecei a falar, deixa de trabalhar o entendimento porque Deus o suspende, como depois mais hei de aclarar, de declarar, se o souber, e ele me der para isto o seu favor. Presumir ou pensar de o suspendermos nós, presumir ou pensar de o suspendermos nós, é o que digo que não se faça. Nem se deixe de discorrer com ele, porque ficaremos numa pasmaceira e frios, e não faremos nenhuma nem outra coisa. Quando o Senhor suspende o entendimento e o faz parar, dá-lhe com que se espante e se ocupe, e sem discorrer entenda mais no espaço de um credo do que nós podemos entender com todas as nossas diligências da terra em muitos anos. Mas ocuparmos nós as potências da alma e pensarmos fazê-las estar quietas é desatino. E torno a dizer, ainda que não se entenda, não é de grande humildade. Torno a dizer, ainda que não se entenda, não é de grande humildade. Embora não haja culpa, pena sim que haverá, pois será trabalho perdido, e fica a alma com um desgostosinho, como quem vai assaltar e a seguram por detrás. Parece-lhe já ter empregado a sua força e encontra-se sem efetuar o que com ela queria fazer. No pouco lucro que lhe fica, verá, quem nisto quiser reparar, este pouquinho de falta de humildade que digo. Porque isto tem de excelente esta virtude. Não há obra que ela acompanhe que deixe a alma desgostada. Parece-me tê-lo dado a entender, e porventura será só para mim. Abra o Senhor os olhos dos que o lerem com a experiência, e por pouca que seja, logo o compreenderão. Bastante anos passei em que lia muita coisa e não entendia nada, e também muito tempo em que, embora me desse Deus a entender, não sabia dizer palavra para o dar a compreender, e não me custava isto pouco trabalho. Quando Sua Majestade quer, num momento, ensina tudo, de maneira que me espanto. Uma coisa posso dizer com verdade, embora falasse com muitas pessoas espirituais que me queriam dar a entender o que o Senhor me dava para que o soubesse dizer, o certo é que era tanta a minha rudeza que nem pouco nem muito isso me aproveitava. Ou assim o quereria o Senhor, para que não tivesse ninguém a quem agradecer, pois Sua Majestade foi sempre o meu mestre. Seja por tudo bendito, que farta confusão é para mim poder dizer isto com verdade. Sem o querer, nem pedir, pois nisso não tenho sido nada curiosa, e teria sido virtude sê-lo, se não em outras vaidades. Deu-me Deus num momento, sem querer, sem pedi-lo, a graça de compreender tudo com toda a claridade e de o saber dizer, de maneira que se espantavam meus confessores, e eu mais do que eles, porque entendia melhor a minha rudeza. Isto é de há pouco e, assim,
O que o Senhor não me ensina, não procuro saber, se não é coisa que toca à minha consciência. Torno outra vez a avisar. Muito importa não levantar o espírito se o Senhor não o eleva. O que isto seja, entende-se logo. Em especial para mulheres é maior o mal, pois poderá o demônio causar alguma ilusão, ainda que tenho por certo o Senhor não consentir que faça dano a quem procura com humildade a chegar-se a ele. Antes, tirará mais proveito e lucro por onde o demônio pensava fazê-lo perder. Por ser este caminho mais usado dos principiantes e porque importam muito os avisos que dei, por ser este caminho mais usado dos principiantes e porque importam muito os avisos que dei, me fui alongando tanto. Tê-los-ão escrito em outras partes muito melhor, eu o confesso, e foi com farta confusão e vergonha que o escrevi, embora não com tanta como havia de ter. Seja o Senhor bendito por tudo, pois a uma como eu quer e consente que fale em suas coisas, tais e tão sublimes. Seja o Senhor bendito por tudo, pois a uma como eu quer e consente que fale em coisas suas, tais e tão sublimes. Capítulo 13. Continua a tratar do primeiro grau de oração e dá uns conselhos para algumas tentações do demônio. Parece-me bem falar de algumas tentações que tenho visto haver de princípio, algumas tenho-as eu tido, e dar alguns avisos sobre coisas que julgo necessárias. Procure-se andar nos princípios com alegria e liberdade, porque há pessoas a quem parece que se lhes vai a devoção se descuidam um pouco. Bom é cada qual andar com temor para não se fiar pouco nem muito de si mesmo, pondo-se em ocasiões em que lhe é fácil ofender a Deus. Isto é muito necessário até já se estar muito forte na virtude. E não há muitos que o estejam tanto que, metidos em ocasiões favoráveis ao seu natural, se possam descuidar. Que sempre, enquanto vivemos, e até por humildade, é bom conhecer a nossa miserável natureza. Mas há muitas coisas em que se pode, como já disse, tomar recreação, mesmo para se voltar mais forte à oração. Em tudo é preciso discrição, ter grande confiança, pois convém muito não apoucar os desejos, mas esperar de Deus que, se nos esforçamos, pouco a pouco, embora não seja logo, poderemos chegar aonde muitos santos chegaram com seu favor. Se eles nunca se tivessem determinado a desejá-lo e pouco a pouco pô-lo por obra, nunca teriam subido a tão alto estado. Quer Sua Majestade e é amigo de almas animosas, logo que andem com humildade e sem nenhuma confiança em si. Não tenho visto a nenhuma destas que se fique cá por baixo neste caminho, nem a nenhuma alma covarde, sob capa de humildade, que ande em muitos anos o que essas outras andam em muito poucos. Espanta-me o muito que faz neste caminho o animar-se a grandes coisas, porque, embora pois a alma não tenha forças, dá um voo e chega muito, ainda que, como a visita que tem fracas penas, canse e se fique. Em outros tempos vinha-me muitas vezes a lembrança o que diz São Paulo, que tudo se pode em Deus. Por mim mesma, bem entendia eu que não podia nada. Isto aproveitou-me muito como aquilo que diz Santo Agostinho: dá-me, Senhor, o que me mandas e manda o que quiseres. Pensava muitas vezes que São Pedro nada tinha perdido em se lançar ao mar, embora depois temesse. Estas primeiras determinações são grande coisa, ainda que neste primeiro estado, antes seja preciso ir se detendo e ater-se à discrição e parecer do mestre. Estas primeiras determinações são grande coisa, ainda que neste primeiro estado, antes seja preciso ir se detendo e ater-se à discrição e ao parecer do mestre. Mas há de se olhar a que seja tal que não ensine a andar como sapos, nem se contente com que a alma se afaça a só caçar lagartixas. A humildade, no entanto, sempre à frente, para se compreender que não hão de vir estas forças das nossas, mas é mister entendermos como há de ser esta humildade,
porque penso que o demônio faz muito dano, a fim de que não vão muito adiante almas que têm oração, fazendo-lhes compreender mal a humildade, e que lhes pareça soberba ou ter grandes desejos e querer imitar os santos e desejar o martírio. Logo nos diz ou dá a entender que as coisas dos santos são para admirar, mas não para fazermos nós que somos pecadores. Isto também digo eu, mas temos de olhar ao que é de espantar e ao que é de imitar. De fato, não seria bem que uma pessoa fraca e enferma se pusesse a muitos jejuns e penitências ásperas e fosse para um deserto onde não pudesse dormir, nem tivesse que comer ou coisas semelhantes, mas sim pensar que nos podemos esforçar com o favor de Deus a ter um grande desprezo do mundo, a não estimar honras, nem estar atido à fazenda. Temos uns corações bem apertados, que parece nos há de faltar a terra em querendo nos descuidar um pouco do corpo para darmos ao espírito. Depois nos parece que ajuda ao recolhimento ter muito bem consertado tudo o que é preciso, porque os cuidados inquietam a oração. A mim isto me pesa. Termos tão pouca confiança em Deus e tanto amor próprio que nos inquiete este cuidado. E assim é que, onde o espírito está tão pouco medrado como isto, umas ninharias nos dão tão grande trabalho, como a outros coisas grandes e de muito tomo. E a nosso juízo, presumimos de espirituais. Parece-me agora a mim esta maneira de caminhar um querer conciliar o corpo e alma para não perder cá na terra o descanso e gozar lá no céu de Deus. E assim será, se andarmos em justiça e apegados à virtude. Mas é passo de galinha. Nunca que ele se chegará à liberdade de espírito. Maneira muito boa de proceder, me parece, para o estado de casados, que hão de viver conforme a sua vocação. Mas para outro estado, de maneira alguma desejo tal maneira de aproveitar, nem me farão crer que é boa. Tenho-a experimentado, e sempre me ficaria assim se o Senhor, por sua bondade, não me tivesse ensinado outro atalho. Ainda que nisto de desejos sempre os tive grandes, procurava isto que tenho dito ainda assim, ter oração e viver a meu belo prazer. Creio que, se tivesse tido quem me lançasse a voar, mais me teria eu empenhado em que estes desejos fossem com obras. Mas são por nossos pecados tão poucos e tão contados os que não tenham, neste caso, discrição demasiada, que julgo ser isto causa bastante para os que começam não chegarem mais depressa a uma grande perfeição. O Senhor nunca falta, nem é por ele que há falha. Nós é que somos os falhos e miseráveis. Também se podem imitar os santos em procurar solidão e silêncio, e outras muitas virtudes que não nos matarão estes negros corpos que tão certamente se querem levar para desconcertar a alma. E o demônio ajuda muito a torná-los inaptos quando vê um pouco de temor. Mas não quer para nos dar a entender que tudo nos há de matar e tirar a saúde. Até o ter lágrimas faz-nos temer de cegar. Passei por isto, e por isso sei. E não sei que melhor vista nem saúde podemos desejar que perdê-la por tal causa. Como sou tão enferma, até que me determinei a não fazer caso do corpo nem da saúde, sempre estive atada, sem valer para nada. E ainda agora faço bem pouco. Mas quis Deus que eu entendesse esse ardil do demônio, e quando ele me punha diante o perder a saúde, dizia: pouco vai em que eu morra. Quando era o descanso, não tenho necessidade de descansar, mas sim de cruz. E assim outras coisas. Vi claramente que, em muitas delas, embora eu de fato fosse muito enferma, era tentação do demônio ou frouxidão minha. Desde que não ando com tantos cuidados e não sou tão animada, tenho muito mais saúde. Assim vai muito de, nos princípios, ao começar a ter oração, não apoucar os pensamentos. Creiam o que digo, porque sei isto por experiência. E para que escarmentem em mim, poderá também aproveitar o dizer estas minhas faltas. Outra tentação que há logo muito de ordinário é desejar que todos sejam muito espirituais,
pois começam a saborear o sossego e o lucro que ele traz. Desejar isto não é mal. O procurá-lo é que poderá não ser bem se não há muita discrição e dissimulação para proceder de modo a não parecer que querem ensinar. Porque, nesse caso, quem quiser fazer algum bem precisa de ter as virtudes muito fortes para não causar tentação aos outros. Aconteceu isto comigo e por isso o compreendo quando procurava, como já tenho dito, que outras tivessem oração. Como por um lado me viam enaltecer o grande bem que era ter oração, e por outro lado me viam com grande pobreza de virtudes, trazia-as eu tentadas e desatinadas, como depois me disseram. E tinham sobrada razão, porque não percebiam como se podia harmonizar uma coisa com a outra. E fui eu causa de não terem por mal o que de si o era, por verem o que fazia algumas vezes, parecendo-lhes haver algum bem em mim. E isto faz o demônio. Parece ajudar-se das boas virtudes que temos para autorizar no que pode o mal que pretende. Por pouco que este seja, quando é numa comunidade, deve ganhar muito, quanto mais que o que eu fazia de mal era muito, muito. E assim, em muitos anos, só 3 aproveitaram do que lhes dizia. Mas depois, quando o Senhor me havia já dado mais forças na virtude, em 2 ou 3 anos aproveitaram muitas, como depois direi. E além disto, há outro grande inconveniente, que é prejudicar a alma. Pois o que mais havemos de procurar ao princípio é de cuidar só dela, fazendo de conta que não há na terra senão Deus e ela. E isto é o que muito lhe convém. Dá ainda outra tentação, que é sentir pena dos pecados e faltas que se veem nos outros. É que todas elas vêm com capa de zelo pela virtude, que é mister entender e andar com cuidado. Persuade o demônio que a pena é só por se querer que não se ofenda a Deus, e pesar-lhes por sua honra, e logo o querem remediar. Inquieta isto tanto que impede a oração, e o maior dano é pensar que é virtude e perfeição e grande zelo de Deus. Deixo a pena que dão os pecados públicos, se o houvesse por costume, de uma congregação ou os males da igreja, dessas heresias onde vemos perderem-se tantas almas. Este pesar é muito bom e, como tal, não inquieta. O seguro será, pois, para a alma que tiver oração, descuidar-se de tudo e de todos, e tomar conta em si mesma e em contentar a Deus. Isto convém muito, muito, porque se fosse a dizer os erros que tenho visto cometer fiados na boa intenção, isto convém muito, muito, porque, se eu fosse dizer os erros que tenho visto cometer fiados, confiantes na boa intenção. Procuremos, pois, sempre atender às virtudes e às coisas boas que virmos nos outros e tapar seus defeitos com os nossos grandes pecados. E com esta maneira de agir, embora não se faça logo com perfeição, vem-se a ganhar uma grande virtude, que é de termos a todos por melhores do que nós. Termos a todos por melhores do que nós. E começa-se a lucrar por aqui com o favor de Deus, que é necessário em tudo. E quando falta, escusadas são as diligências. Supliquemos-lhe que nos dê esta virtude, pois fazendo nós o que está em nossas mãos, Deus não faltará. Atendam também a este aviso os que discorrem muito com o entendimento, tirando de uma coisa muitas outras e conceitos. Aos que não podem obrar com ele, como a mim acontecia, não há mais a dizer, senão que tenham paciência até que o Senhor lhes dê em que se ocupem, e luz, pois podem tão pouco por si mesmos que o entendimento mais os embaraça que ajuda. Pois voltando aos que discorrem, digo que não se lhes vá todo o tempo nisso, embora seja muito meritório, porque, como é a oração saborosa, parece-lhes que não há de haver dia de domingo nem momento que não seja de trabalho. Logo julgam perderem o tempo, e eu tenho por grande ganho esta perda.
Mas antes, como tenho dito, imaginem-se diante de Cristo e, sem cansaço do entendimento, estejam falando e regalando com Ele, sem se cansarem a compor razões, apresentando-lhe necessidades e a razão que Ele tem para não nos sofrer ali tão junto a si. Uma coisa a um tempo e outra a outro, para que se não canse a alma de comer sempre o mesmo manjar. Estes são muito gostosos e proveitosos, se o paladar se acostuma a comer deles, e trazem consigo grande sustento para dar à alma vida e grandes lucros. Quero me explicar melhor, porque estas coisas de oração são todas elas dificultosas, e se não se encontra mestre, muito mais de entender. Isto faz que, embora eu quisesse abreviar e bastava apenas tocá-las para o bom entendimento de quem me mandou escrever estas coisas de oração, a minha rudeza não dá lugar a dizer e dar a entender em poucas palavras uma coisa que tanto importa declarar bem. Eu passei tanto que tenho dó dos que começam só com livros, porque é coisa estranha quão diferentemente se entende o que ali se vê depois de experimentado. Eu passei tanto que tenho dó dos que começam só com livros, porque é coisa estranha quão diferentemente se entende o que ali se vê depois de experimentado. Pois voltando ao que dizia, ponhamo-nos a pensar num passo da paixão, digamos, o de quando o Senhor estava atado à coluna. Anda o entendimento rebuscando o que ali há a considerar, as grandes dores e a pena que Sua Majestade teria naquela soledade e outras muitas coisas que, se o entendimento é vivo, poderá deduzir daqui. E então, se é letrado, este é o modo de oração, porque todos hão de começar e continuar e acabar. E muito excelente e seguro caminho, até que o Senhor os leve a outras coisas sobrenaturais. Digo todos, mas, no entanto, há muitas almas que tirarão mais proveito de outras meditações do que na da Sagrada Paixão. Pois, assim como há muitas moradas no céu, há muitos caminhos. Algumas pessoas aproveitam considerando-se no inferno, outras no céu, e afligem-se em pensar no inferno, e outras na morte. Algumas, se são ternas de coração, doem-se muito de pensar sempre na paixão, e regalam-se e tiram fruto em contemplar o poder e a grandeza de Deus nas criaturas e o amor que nos teve, o qual se manifesta em todas as coisas. E é admirável maneira esta de proceder, não deixando, no entanto, muitas vezes a paixão e a vida de Cristo, que é de onde nos veio e vem todo o bem. É necessário que esteja de aviso o que começa, para ver em que aproveita mais. Para isto é muito necessário ter mestre, se é experimentado, que se não, muito pode errar e trazer uma alma sem a entender nem deixar que ela se entenda a si mesma. Pois como esta sabe que é grande mérito estar sujeita a um mestre, não ousará sair daquilo que lhe mandam. Eu tenho topado com almas tão encurraladas e angustiadas por não ter experiência quem as ensinava, que me faziam lástima. Algumas nem sabiam já que fazer de si, porque, não entendendo eles o espírito, afligem a alma e o corpo e estorvam o aproveitamento. Uma que tratou comigo tinha o mestre atada, havia 8 anos. Não a deixava sair do próprio conhecimento. E o Senhor tinha-a já em oração de quietude, e assim passava muito trabalho. Embora isto, de conhecimento próprio, jamais se deva deixar, nem a alma tão gigante que não tenha muitas vezes de tornar a ser menino e de mamar. E isto jamais se ouvide, e quiçá o direi mais vezes porque importa muito. É que não há estado de oração tão subido que não seja muitas vezes necessário tornar ao princípio. E isto dos pecados e conhecimento próprio é o pão com que todos os manjares se hão de comer, por delicados que estes sejam neste caminho de oração, e sem este pão, elas não se poderiam sustentar. Mas há de comer-se com conta e medida. Depois que uma alma se veja rendida e entende claramente que de si não tem coisa boa,
e se sente envergonhada diante de tão grande rei e vê o pouco que lhe paga para o muito que lhe deve, que necessidade há de gastar aqui o tempo? Mas sim, irmos a outras coisas que o Senhor nos põe diante, e não há razão para que a deixemos, pois Sua Majestade sabe melhor do que nós o que nos convém comer. Assim, importa muito que o mestre seja avisado, digo, de bom entendimento, e que tenha experiência. Se com isto tem letras, é grandíssima coisa, mas, se não se podem encontrar essas três coisas juntas, as duas primeiras importam mais. Porque letrados podem se procurar para com eles comunicar quando houver necessidade. Digo que nos princípios, se eles não têm oração, aproveitam pouco as letras. Nos princípios, se não se tem oração, aproveita-se pouco as letras. Não digo que não se trate então com letrados, porque espírito que não vá fundado desde o começo na verdade, eu mais o quisera sem oração. Grande coisa é ter letras, porque estas nos ensinam aos que pouco sabemos e nos dão luz, e apoiados nas verdades da Sagrada Escritura, fazemos o que devemos. De devoções às tontas, livre-nos Deus. De devoções às tontas, livre-nos Deus. Quero me explicar melhor, pois creio que me meto em muitas coisas. Sempre tive esta falta de não me saber dar a entender, como já tenho dito, senão à custa de muitas palavras. Começa uma freira a ter oração. Se um simplório a dirige, e se a este assim se lhe afigurar, dar-lhe-á a entender que é melhor obedecer-lhe a ele do que ao superior. E isto sem malícia, mas pensando que acerta, porque, se não é religioso, parecer-lhe-á que é assim. E se é mulher casada, dir-lhe-á que é melhor, quando haveria de atender à sua casa, estar em oração, ainda que descontente o marido. Se a mulher é casada, dir-lhe-á que é melhor estar em oração, ainda que descontente o marido, quando deveria de atender à sua casa. E assim não saberá ordenar nem o tempo nem as coisas, para que tudo vá conforme a verdade. Por faltar-lhe a ele a luz, não a dá aos outros, ainda que queira. E embora pareça que para isto não são precisas letras, a minha opinião foi sempre e será que qualquer cristão procure tratar, se pode, com quem as tem boas, e quanto mais, melhor. E os que vão por caminho de oração têm disto maior necessidade, e tanto maior, quanto mais espirituais. E não se enganem com dizer que letrados sem oração não são para quem a tem. Tenho tratado com muitos, e de há uns anos para cá tenho-os procurado mais, sendo maior a necessidade, e sempre fui amiga deles. E embora alguns não tenham experiência, não aborrecem o espírito, nem o ignoram, porque na Sagrada Escritura que manuseiam, sempre encontram a verdade do bom espírito. Tenho para mim que pessoa de oração que trate com letrados, se ela não quiser enganar, não a enganará o demônio com ilusões, pois creio que os demônios temem de grande modo as letras humildes e virtuosas, sabendo que serão descobertos e sairão com perda. Disse isto porque há opiniões de que os letrados não são para gente de oração, se não tem espírito. Já disse que é necessário mestre espiritual, mas se este não for letrado, grande é o inconveniente. Contudo, será de muita ajuda tratar com eles, desde que sejam virtuosos, porque, embora não tenham espírito, aproveitar-nos-á, e Deus lhes dará a entender o que tem de ensinar, e até os fará espirituais para nosso proveito. E isto não o digo sem o ter experimentado, e aconteceu a mim, com mais de 2. Digo que, para se render uma alma a estar de todo sujeita a um só mestre, erra muito se não procurar que seja tal como fica dito. Se for religioso, há de estar sujeito a seu prelado, a quem porventura faltarão todas as 3 coisas, o que não será já pequena cruz, sem que ele, de sua própria vontade, sujeite o seu entendimento a quem não o tenha bom. Pelo menos disto nunca me pude convencer a mim mesma, nem me parece que convém. Se é secular, louve a Deus, porque pode escolher a quem há de estar sujeito.
Se é secular, louve a Deus, porque pode escolher a quem há de estar sujeito. E não perca esta tão virtuosa liberdade. Antes, esteja sem nenhum mestre de espírito até o encontrar. O Senhor lhe dará, desde que vá fundado em humildade e com desejo de acertar. Eu louvo muito a Deus. E nós, as mulheres e os que não têm letras, sempre lhe havíamos de dar infinitas graças por haver quem, com tantos trabalhos, tenha alcançado a verdade que nós, ignorantes, ignoramos. Espantam-me muitas vezes letrados, religiosos em especial, com o trabalho com que ganharam o que, sem nenhum, mais que o que de perguntar, me aproveite a mim. E que haja pessoas que, se não querem aproveitar disso, não o queira Deus. Vejo-os sujeitos aos trabalhos da religião, que são grandes, com penitência e mal comer, rendidos à obediência, que é certo ser-me isto algumas vezes de grande confusão, e além disso mal dormir, tudo trabalho, tudo cruz. Parece-me que seria grande mal se alguém, por sua culpa, perdesse tanto bem. E poderá ser que pensemos, alguns dos que estamos livres destes trabalhos e vivendo a nosso prazer, dando-nos eles tudo já guisado, como se diz, que, por termos um pouco mais de oração, nos havemos de avantajar a tantos trabalhos. Bendito sejais vós, Senhor, que tão inábil e sem proveito me fizestes, mas louvo-vos muito, muito, por despertardes a tantos que nos despertem. Havia de ser muito contínua a nossa oração por esses que nos esclarecem. Que seríamos sem eles, entre tão grandes tempestades como agora tem a Igreja? Se alguns têm havido ruins, mais resplandeceram os bons. Praz ao Senhor que os tenha de sua mão e os ajude para que nos ajudem. Amém. Muito tenho saído e de propósito do que comecei a dizer, mas tudo é a propósito para os que começam, a fim de que comecem caminho tão alto, de maneira a irem metidos no verdadeiro caminho. Pois, voltando ao que dizia, de pensar em Cristo atado à coluna, é bom discorrer um pouco e pensar nas penas que ali teve e por que as teve, e quem é aquele que as teve, e o amor com que as passou. Mas não se canse em andar sempre a buscar isto, antes se fique ali com ele, aquietado o entendimento. Se puder ocupá-lo em ver que o Senhor o olha, e acompanhe-o e fale e peça e humilhe-se e regale-se com ele, e lembre-se que não merecia estar ali. Quando puder fazer isto, embora seja logo de princípio, ao começar a oração, achará grande proveito, pois dá grandes lucros este modo de oração, pelo menos teve-os a minha alma. Não sei se acerto em o dizer, vossa mercê o verá. Praz ao Senhor acerte eu em o contentar sempre. Amém.